Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um podcast, né, do livro sobre habilidades e carreira médicas. Vamos falar de um capítulo sensacional, né? Meu nome é Heitor Abreu, sou cirurgião vascular, sou um dos cofundadores do Medcine. A gente trouxe aqui o autor desse capítulo, o idealizador, que sabe tudo desse capítulo. Fica ligado aqui com a gente, vai ser bem legal. Nosso convidado é o professor Belzac. Fala um pouco aí, professor, um pouco da sua história e conta aí sobre esse capítulo pra gente, que vai ser legal esse papo. Bom, me chamo Sérgio Belzac, sou cirurgião vascular e endovascular aqui em São Paulo, um aventureiro aí no empreendedorismo, bati muito a cabeça e tive a grata oportunidade de entrar nesse livro para aprender um pouco mais sobre essas habilidades comportamentais que são soft skills. E ao tentar ajudá-los a fazer o livro, me fez estudar muito, e aí foi aí que me deparei com os gatilhos mentais, que na prática eu percebi que algum deles eu fazia intuitivamente e todos os outros eu caía nos gatilhos mentais. Então, a gente não sabe, mas existem técnicas de vender. E o médico ele é um vendedor de serviços. Então, o ser humano ele tem um comportamento de resposta, que é o gatilho adequado que faz ele desencadear isso. E quem descreveu isso foi Robert Cialdini no passado e desde então é utilizado com muita frequência. Cara, legal. A gente vai falar aqui de um dos primeiros gatilhos, né? E eu caía sempre nesse gatilho, inclusive com o professor Belzac, na quantidade de livros da área que ele tinha, que a gente fala que é autoriedade. Então, professor, conta sobre esse gatilho e me fala o que você acha da importância dele. Eu já conto que o professor Belzac tem vários livros, então a probabilidade de o professor lançar um novo livro e de eu comprar esse livro é muito alta, porque eu sei da autoridade dele e eu já fui encantado pelos livros do passado. Exatamente isso. Você pegou um exemplo, inclusive, que nem é médico, está falando de livro, né? Para ver que esse é um gatilho que ele pode ser utilizado em qualquer coisa. Na medicina, esse gatilho é fundamental. Quando o paciente chega lá no meu consultório, eu já deixo meus diplomas lá. No mínimo, ele já vai ver que eu sou estudioso. Isso vai gerando autoridade. Na sala de espera, televisão, todas as minhas aparições em televisão. Poxa, ele já vai vendo, olha, ele vai na Globo, ele vai na Record, ele vai no SBT. Isso vai criando uma autoridade que favorece muito na hora que o paciente entrar na minha sala, ele aceitar tudo que eu estou falando, porque a gente constrói essa autoridade. A pessoa toma uma decisão baseado numa emoção, mas a autoridade já favorece ela tomar essa decisão e depois ela racionalizar que a melhor decisão foi a que ela tomou. Então a autoridade ajuda demais nisso. Cara, legal. E falando aqui para quem está começando, né, eu me incluo nessa posição. O professor Belzac já tem uma carreira brilhante de muitos anos. Então a gente começa aos poucos, mesmo pequenas coisas, como ele falou, um diploma, uma coisa pequena que você vai fazendo e você vai construindo, né? A gente fala que cada médico, cada estudante de medicina tem um delta, tem um ponto de partida, né? Tem um quilômetro ali que a gente fala, então não se intimide porque você se compara com uma pessoa que está no quilômetro 50 e você está no quilômetro 1. Mas esse gatilho mental é fenomenal. O segundo gatilho é a prova social, né? Que a gente vê ali com os médicos, a gente tem a rede social ali muito grande. Às vezes tem o boca a boca, que pode ser uma prova social muito legal. A gente tem a parte de Google, a gente tem Doctoral e tem várias outras ferramentas aí. Me fala um pouco disso, o que você acha da importância do médico para a prova social? Você escolheu bem, hein? Porque é outro gatilho muito importante na medicina. Eu não me conformo de um médico que reclama falta de paciente e não tem uma mídia social, por exemplo. Quer uma prova social maior do que depoimento de paciente no Google e por aí vai? Poxa vida, é alguém que não é você mesmo falando bem de você e endossa a qualidade do seu serviço. Então, prova social que a gente tem que usar bastante. Verdade. E o terceiro gatilho que a gente fala é a escassez, né? Só voltando aqui um pouco para a prova social, a gente que a prova social pode ser também um boca a boca de outro paciente falando para várias outras pessoas, né? Não necessariamente só no mundo online. Existe a prova social também do mundo offline, que ela é muito importante. Então, vamos... Quer um exemplo? Se você estiver numa estrada, numa cidade pequena, você não sabe onde comer, você vê de um lado da rua um restaurante cheio, do outro lado um vazio. Para qual você vai? Você vai porque está cheio. Isso é uma prova social de qualidade. É verdade. Na medicina também é assim. E às vezes tem até a lógica do consumo, né? Que a gente não necessariamente é o melhor restaurante, mas você viu, foi impressionado por aquilo, e aí gera esse gatilho aí. Quando eu era mais jovem, ia na balada, certamente eu ficava naquela fila quilométrica para entrar na balada, entrava lá, estava vazio. Isso nada mais é do que o dono fazendo uma prova social para fazer você pensar que lá está cheio. Legal. E você falou dessa prova social, até um exemplo interessante, que vamos falar então da escassez.
né? É uma prova social interessante, como você falou aí, você gerar uma escassez, você gerar esse que você falou, escassez, exclusividade, né? Tudo isso às vezes está relacionado, como você falou, na fila aí da balada, você gerou ali achando que você tem que estar naquela fila, aquela fila é difícil de entrar, ela é longa, mas na verdade ele está barrando ali para gerar esse gatilho, né? Quer ver um exemplo? Já chegou num restaurante vazio, aí a moça lá da hostess, ela fala assim, você tem reserva? É para tentar valorizar. Você fica lá até o final e não tinha ninguém, mas ela está querendo valorizar o produto. Na medicina, a sua secretária ela tem que estar treinada para usar o gatilho de escassez. Se o paciente ligar e de bate-pronto já tem vaga, não pode dar essa facilidade. Ela tem que mostrar, valorizar o seu serviço. Vou olhar. Então, a gente tem que usar no dia a dia esses gatilhos mentais. Por isso tem que estudar para entender. Né? Alguns eu usava, outros eu não usava. E agora eu sei todos e uso muito mais. Legal. E um outro gatilho interessante é da novidade, né, do novo. A gente vê, por exemplo, grandes empresas fazendo isso. A Apple faz isso muito bem, né? Lança um iPhone novo a cada ano. Você imagina a sensação de ansiedade das pessoas que são fãs da Apple, né, para entrar naquela fila, naquele e-mail do iPhone novo XYZ. Né? Então essa novidade gera essa sensação nossa aí. E com certeza dos pacientes também. Então fala pra gente aí, professor. Medicina e novidade caminham juntas. Olha como foi revolucionando a minha área. Por exemplo, cirurgia endovascular, todo ano alguma coisa nova. Então o médico tem que se atualizar e divulgar que ele sabe o que é de novo, que ele pode oferecer melhor. Certamente vai converter muito mais paciente para ele. Interessante. E a gente fala que existem milhões de gatilhos mentais, né? Mas existem alguns que a gente usa com mais facilidade no nosso dia a dia. Então a gente separou esses gatilhos. O último gatilho que a gente vai falar é da reciprocidade, né? Que às vezes é uma coisa até que a gente usa muitas vezes sem saber, né? Pelo nosso princípio, às vezes está junto, né, com as suas relações, com a empatia, com a família, com essas relações e dentro da medicina também. Então fala pra gente desse gatilho e como você usa aí na prática. Quando você faz uma pequena gentileza, o paciente sente a necessidade de lhe retribuir o favor. Vou dar um exemplo de uma prova que já foi feita para mostrar isso. Né? Numa sala de espera, passava um rapaz vendendo rifa e não vendia nada. Depois ele ofereceu água para todo mundo no outro dia e depois voltou vendendo rifa. Vendeu muito mais. As pessoas que receberam a água dele se sentiram compelidas a querer comprar depois a rifa. No seu consultório, você dá uma gentileza. Não estou dizendo até servir um café, mas, por exemplo, na minha área, eu falo, olha, faz o exame aqui, eu vou dar um desconto, faz por minha conta. Poxa, esse paciente certamente vai se sentir mais valorizado e vai querer converter para operar com você e acompanhar com você. Então, a gente pode fazer isso muito, muito. Um outro gatilho mental que eu acho importantíssimo a gente falar é o storytelling. Na verdade, o storytelling move o mundo. Para você mostrar para o paciente que o que ele está passando, outras pessoas, inclusive famosas, já passaram, você contar o porquê ele deve fazer o tratamento com alguma história, certamente vai atingir o emocional e a gente tem que lembrar que o emocional é que faz a tomada da decisão. Depois o paciente racionaliza por ter tomado a decisão. Mas o storytelling também é um gatilho mental que precisa ser sempre feito. É legal, é como você contar a sua história, né? A gente vê várias práticas dessa no mundo, às vezes não é o dado que importa muito, mas como você contar essa história, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. A gente vê isso na estatística, a gente vê isso nas vendas de loja, a gente vê em guerras, a gente vê, né, em vários âmbitos aí, né, que muitas vezes é como você conta essa história. A gente vê os advogados usando muito isso, né, com aquelas provas, né, um advogado penal, por exemplo. Então é uma coisa bem interessante para a gente aprender sobre isso. Então, professor, me fala aí 2 gatilhos que você acha um dos vencedores aí para o médico, que você acha que não pode faltar, digamos assim. Autoridade e storytelling. Legal. Então a gente falou dos principais gatilhos aí, eu acho que é uma coisa importantíssima. Lógico, esses gatilhos, eles têm que ser atrelados com a ética, né? Com o nosso juramento. Dentro da medicina, a gente não pode fazer um gatilho e usar para fazer coisas, né, que não estão corretas aí. E, infelizmente, a gente tem que lembrar, na verdade, felizmente, a gente tem que lembrar disso na medicina, né? Porque a gente fez um juramento e a gente tem que lembrar da medicina baseada em evidências, no pensamento crítico, de tudo, para a gente fazer o melhor para esse paciente,
baseado, né, no melhor dado disponível. A gente fala muito disso relacionado com a inteligência artificial, né, que o que é uma decisão inteligente, baseada na inteligência artificial, nada mais é que a decisão baseada no melhor dado disponível que a gente faz, só que a inteligência artificial pode aprender sozinho. Então é isso que a gente faz na medicina, mas individualizando, né, para aquele paciente, sim, a gente pode usar gatilhos mentais no nosso dia a dia. Veja, você tem que usar os gatilhos mentais, mas com ética. Estou partindo do princípio que você é bom. Então, você está usando os gatilhos mentais para provar para o paciente que você é bom. Exato. Para convencê-lo disso. É uma arma de persuasão. Então, nesse contexto, use e abuse dos gatilhos mentais. Legal, é isso mesmo. Eu só aprendi muito aí com o seu capítulo. E a gente fala que esse livro, ele tá lá na minha cabeceira porque eu fico relendo, né? O nosso princípio aí, a gente falou também sobre método de estudo no livro, é um princípio de um estudo ativo. Da gente estar ali revisando aquele estudo e relembrando na nossa mente. Professor, obrigado por esse podcast. Obrigado por ter escrito esse capítulo conosco e nos fazer, né, relembrar que é importante os gatilhos mentais para o nosso dia a dia e para a nossa vida aí, de forma geral. Eu que agradeço a oportunidade. Quando a gente escreve, a gente aprende muito mais. Então, foi muito legal fazer esse capítulo. Foi uma experiência muito boa para mim. Muito obrigado.